quase 20 anos depois, e o mistério sobre a Madeleine McCann continua rendendo assunto e agora mais dinheiro. O governo do Reino Unido acabou de liberar mais uma verba para a polícia não fechar a conta da investigação. O Ministério do Interior britânico confirmou que a chamada Operação Grand, que é aquela força-tarefa da polícia de Londres, criada lá em 2011, vai receber mais 86 mil libras, o que daria uns 110 mil dólares para continuar funcionando entre 2026 e 2027. O foco é não deixar o caso morrer. Para você ter uma ideia do tamanho disso, essa operação começou 4 anos depois do sumiço da menina e já torrou uma nota, cerca de 13,3 milhões de libras, quase 17 milhões de dólares. Hoje em dia, o time que cuida disso é bem reduzido, uma equipe enxuta que fica revisando provas e correndo atrás de pistas. Inclusive, eles ainda estão de olho naquele alemão, o Christian Bruckner, que a promotoria da Alemanha apontou como o principal suspeito em 2020. Só que tem um detalhe, ele nunca foi acusado oficialmente por isso e jura de pé junto que não tem nada a ver com a história. Eles já reviraram muita coisa nesses últimos anos, fizeram buscas pesadas em Portugal, mas a verdade é que nunca acharam nenhuma prova definitiva. Para quem não lembra, a Madeleine sumiu no dia 3 de maio de 2007, de dentro do apartamento onde a família passava férias na Praia da Luz, em Portugal. Esse virou um dos casos de desaparecimento infantil mais famosos e intrigantes do mundo e até hoje nenhuma pista do paradeiro dela. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like agora no início mesmo para você não esquecer depois e se inscreva. Se você já é da família Noir, então verifique se o YouTube não retirou sua inscrição e não tenha medo de apertar o sininho de novo não, porque o YouTube é rebelde às vezes, ele praticamente castiga todo mundo que deixa de interagir. Comente também se puder e sem mais enrolação, fique com o episódio de hoje, a busca incessante por Madeleine McCann. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Antes de virar o mistério mais famoso do mundo, Madeleine McCann era apenas uma garotinha super alegre, descrita por seus pais, os médicos Kate e Gary McCann, como uma menina cheia de energia, carinhosa e muito comunicativa. Em seu livro biográfico, Kate conta que Maddie, que nasceu em 2013 e tinha apenas 3 aninhos de idade na época, adorava cantar, dançar e era extremamente protetora com seus irmãos gêmeos, Sean e Amélie, que tinham apenas 2 anos de idade. Fisicamente, ela era marcante, muito bonitinha, Ela tinha cabelos loiros bem claros, olhinhos azuis esverdeados e uma característica muito única chamada coloboma, que é uma mancha escura bem visível na íris do olho direito que parecia uma fenda. No dia 28 de abril de 2007, a família saiu do Reino Unido em busca de sol e descanso na Praia da Luz, uma vila charmosa na região do Algarve, em Portugal. Eles se hospedaram no apartamento 5A do Resort Ocean Club, um lugar térreo com 2 entradas, uma principal na frente e outra nos fundos, que dava para uma área comum. Eles viajavam com um grupo de 7 amigos britânicos que também tinham levado seus filhos. O dia 3 de maio era a última noite das férias e o clima era de despedida. Para aproveitar o finalzinho da viagem, o grupo de amigos reservou uma mesa para jantar às 8h30 da noite no restaurante do próprio resort.
Como o restaurante ficava a cerca de 50 metros do apartamento e tinha uma linha de visão relativamente boa, os pais decidiram deixar as crianças dormindo no quarto e fazer um esquema de rodízio para checar os pequenos a cada meia hora. O plano até parecia seguro, mas o pesadelo começou logo na primeira checagem. Por volta das 9h05 da noite, Gary McCann foi até o apartamento 5A. Ele entrou pela porta dos fundos e foi até o quarto onde os 3 filhos dormiam. Madeleine estava na cama mais próxima da porta e os gêmeos em berços de viagem no meio do cômodo. Ao entrar, algo chamou a atenção de Gary. A porta do quarto estava bem mais aberta do que ele se lembrava de ter deixado. Mesmo achando isso muito estranho, ele olhou para as 3 crianças, viu que todas pareciam dormir tranquilamente, ajustou a porta e voltou para o restaurante, achando que, poxa, acho que eu vi coisas, né, ali sobre a porta. Ele mal sabia que aquela seria a última vez que veria sua filha. Continuando com o desenrolar daquela noite, os minutos seguintes à verificação do Gary foram cruciais e cheios de desencontros que mais tarde a polícia penou para juntar. Cerca de 10 minutos depois da primeira checagem, por volta das 9h15 da noite, Jane Tanner, uma das amigas do grupo que estava no restaurante, decidiu ir dar uma olhada nos próprios filhos. No caminho, ela cruzou com um homem que carregava uma criança no colo, vestida de pijama. Durante anos, esse relato foi o pilar da investigação policial britânica, que tentou desenhar o retrato falado desse possível criminoso. Porém, anos depois, descobriu-se que o tal homem misterioso era só mais um turista britânico inocente que estava voltando da creche do resort para o seu quarto com a filha no colo. Às 9h30 da noite foi a vez de outro amigo do casal, Matthew Oldfield, se oferecer para fazer a ronda e checar o apartamento 5A junto com os dele. Ele entrou no local e chegou a ver a porta do quarto dos McCann aberta. Ele notou que o quarto estava silencioso e iluminado pela luz da rua, mas cometeu um erro crucial. Ele não entrou totalmente para olhar cama por cama. Ele apenas assumiu que as 3 crianças estavam dormindo e voltou para a mesa. O relógio marcou 10 horas da noite quando Kate McCann decidiu que era sua vez de ir até lá para verificar as crianças. Ao entrar no apartamento, ela sentiu um vento estranho. Quando chegou no quarto, percebeu que a janela estava completamente aberta e as cortinas se mexiam. A cama de Madeleine estava vazia. Apenas tinha o ursinho de pelúcia da menina, né, que ela chamava de Cuddle Cat, e o cobertor estavam lá. O pânico foi imediato. Kate correu desesperada de volta ao restaurante, chorando e gritando a frase que ecoaria pelo mundo todo. Madeleine sumiu. Alguém a levou. A partir dali, o caos tomou conta do resort. A polícia portuguesa só foi notificada oficialmente por volta da meia-noite. Um atraso que mais tarde gerou duras críticas internacionais sobre a preservação da cena do crime. Enquanto os policiais não chegavam com uma força total, uma mobilização aconteceu. Cerca de 60 pessoas, entre funcionários do Ocean Club, hóspedes e amigos, passaram a madrugada inteira vasculhando os arredores, jardins e praias com lanternas, gritando o nome de Madeleine até as 4h30 da manhã, mas a menina já tinha sumido sem deixar rastros. Enquanto Kate McCann entrava em desespero no restaurante, por volta das 10 horas da noite, um outro evento intrigante acontecia a cerca de 500 metros dali. Uma família de turistas irlandeses, Martin e Mary Smith, estava caminhando em direção à praia quando cruzou com um homem de meia idade que carregava uma menina loira de pijama nos braços. O homem parecia desconfortável e não parecia ser um turista ali carregando um filho dormindo. Anos mais tarde, depois que a pista de Jane Tanner foi descartada, o chamado avistamento dos Smith virou o foco principal da Scotland Yard, que chegou a divulgar retratos falados desse homem misterioso baseado nas memórias
da família irlandesa. O grande problema é que, enquanto as pistas apareciam, a engrenagem da investigação começou a falhar de forma catastrófica. O sumiço da Madeleine deu início a um dos maiores confrontos da história policial moderna entre os pais da menina e as autoridades portuguesas, lideradas pelo polêmico inspetor Gonçalo Amaral. A lista de erros cometidos nas primeiras horas, que são as mais cruciais em qualquer sequestro, é assustadora e foi detalhada mais tarde por Kate McCann em seu livro autobiográfico. Erro número 1. Fronteiras abertas. As polícias marítima e de fronteira não receberam os dados de Madeleine a tempo, permitindo que qualquer um deixasse o país por mar ou pela fronteira seca com a Espanha. Erro 2. Falta de cerco. Não foram montados bloqueios nas estradas locais na mesma noite, e as imagens das câmeras de segurança das rodovias do Algarve demoraram a ser solicitadas. Erro 3. Alerta internacional muito tarde. A Interpol levou longos 5 dias para emitir o alerta amarelo global de pessoa desaparecida. Erro 4. Investigação superficial. Não houve uma varredura rigorosa de casa em casa na Praia da Luz, e muitas testemunhas ou hóspedes que estavam no resort naquela semana deixaram o país sem sequer dar um depoimento formal. Para piorar, a perícia forense no apartamento 5A foi um verdadeiro desastre. A cena do crime não foi isolada de imediato. Estima-se que cerca de 20 pessoas, entre amigos do casal, funcionários do resort, gerentes e os primeiros policiais, entraram e saíram do quarto de Madeleine antes que o local fosse oficialmente fechado para coleta de digitais e DNA. Como se não bastasse a contaminação do espaço, o material genético colhido mais tarde foi dividido e enviado para 3 laboratórios diferentes, o que gerou testes inconclusivos, laudos confusos e uma enxurrada de teorias da conspiração que só serviram para afastar a polícia da verdade. O desaparecimento de Madeleine McCann deixou de ser apenas um caso policial e em poucos dias tornou-se um fenômeno mundial. A repercussão foi tão gigantesca que Madeleine passou a ser descrita como a pessoa desaparecida mais noticiada da história moderna. O mundo inteiro acompanhava cada nova pista, cada entrevista e cada reviravolta. Mas toda essa atenção teve um efeito colateral inesperado. Segundo diversas análises posteriores, a cobertura intensa da mídia acabou dificultando parte do trabalho da investigação. Enquanto milhões de pessoas acompanhavam o caso diariamente, os próprios pais de Madeleine, Kate e Gary McCann passaram a ser alvo de suspeitas e críticas. Muitas pessoas acusavam o casal de transformar a tragédia em uma campanha de marketing. Os McCann sempre negaram essa versão. Em entrevistas, eles afirmaram que a exposição pública era uma estratégia para manter o caso vivo na imprensa e aumentar as chances de encontrar a filha. Para isso, eles montaram uma equipe de relações públicas, criaram um fundo de arrecadação de recursos e mobilizaram uma campanha internacional sem precedentes. Com a força crescente das redes sociais, o desaparecimento de Madeleine alcançou praticamente todos os continentes. Enquanto isso, a investigação seguia por caminhos cada vez mais complexos. 12 dias após o desaparecimento, surgiu o primeiro suspeito formal, Robert Murat, um britânico português que morava próximo ao local do sumiço. Testemunhas afirmam que ele foi visto na região na noite do desaparecimento e ele passou a ser intensamente investigado na época. Durante meses, Murat esteve no centro das atenções. No entanto, as investigações não encontraram provas suficientes contra ele. Em 2008, ele seria oficialmente inocentado. Mas as suspeitas não pararam por aí.
No final de maio, os McCann alugaram um carro Renault Scenic. Posteriormente, cães farejadores utilizados pela polícia indicaram possíveis vestígios relacionados a Madeleine dentro do veículo. A descoberta levantou novas dúvidas e aumentou ainda mais a pressão sobre a família. Em junho, jornalistas e investigadores passaram a questionar publicamente a versão apresentada pelos pais. Pouco depois, um jornal português publicou uma reportagem apontando supostas inconsistências nos relatos da noite em que Madeleine desapareceu. O debate tomou conta da opinião pública e dividiu especialistas, investigadores e a própria população. Então veio a reviravolta. Em julho de 2007, investigadores começaram a trabalhar com uma nova hipótese, a de que Madeleine não teria sido sequestrada. A polícia passou a considerar a possibilidade de que ela tivesse morrido dentro do apartamento e que o desaparecimento tivesse sido encoberto. A teoria provocou uma tempestade de controvérsias e transformou completamente os rumos da investigação. Quase 2 décadas depois, o caso continua cercado de perguntas, teorias e mistérios. E uma delas permanece sem resposta definitiva. O que realmente aconteceu com Madeleine McCann naquela noite em Portugal? Para você, qual foi o maior erro dessa investigação até agora? Deixe a sua opinião nos comentários e continue aqui comigo que tem mais história sobre esse caso. A investigação foi tomando um rumo que ninguém esperava e que dividiu o mundo de vez. A polícia portuguesa resolveu colocar os próprios pais na mira. Eles trouxeram cães farejadores ingleses super treinados, um especialista em cheiro de cadáver e outro em odor de sangue humano. Os cachorros deram sinal no meio do apartamento 5A e também em um carro do modelo Renault Scenic que os McCann tinham alugado 24 dias depois do sumiço da menina. A polícia disse que tinha achado vestígios de fluido biológico ali, mas a verdade é que os testes de DNA feitos em um laboratório no Reino Unido foram extremamente confusos e inconclusivos. Mesmo sem uma prova incontestável, a pressão foi gigante, gente. No dia 7 de setembro de 2007, Kate e Gary foram declarados oficialmente suspeitos ou arguidos ali no termo jurídico de Portugal. Sem clima nenhum para continuar na praia do Algarve, sob os olhares desconfiados do mundo inteiro, o casal arrumou as malas e voltou para a Inglaterra 2 dias depois. Depois dessa reviravolta bizarra, o caso deu uma bela esfriada e virou uma guerra de narrativas. O bafafá continuou forte porque o inspetor-chefe da investigação, Gonçalo Amaral, acabou sendo afastado do cargo após criticar duramente a polícia britânica. O cara saiu da polícia, mas não saiu calado não. Publicou um livro bombástico chamado A Verdade da Mentira, onde acusava os McCann com todas as letras de terem forjado o sequestro para ocultar o corpo da filha após um suposto acidente doméstico fatal no quarto. Os pais ficaram furiosos com a teoria, abriram um processo milionário por difamação contra o ex-delegado e a briga se arrastou por anos ali no tribunal, mas os McCann acabaram perdendo a ação definitiva. Como a investigação tinha virado um verdadeiro nó cego sem novas pistas, o Procurador-Geral de Portugal resolveu jogar a toalha e arquivar tudo em julho de 2008. Só 5 anos depois, em 2013, após de muita pressão da mídia e o surgimento de novas linhas de raciocínio, eles resolveram reabrir o caso. Enquanto isso, o Reino Unido não quis ficar para trás e montou a sua própria força-tarefa especial, batizada de Operação Grange. Nessa caçada deles, aparecia pista de tudo que é canto. Gente jurando que viu uma menina loira idêntica a Maddie no Marrocos, na Índia, na carona de caminhões pela Europa, mas nenhuma pista batia o martelo. Em 2019, o governo britânico já tinha torrado mais de 12 milhões de libras, o equivalente a uns 15 milhões de dólares, mantendo essa equipe ativa. A essa altura do campeonato, o status dos McCann mudou. Eles deixaram de ser suspeitos
suspeitos em Portugal e passaram a ser tratados como totalmente inocentes no Reino Unido. Quando todo mundo achava que a história ia virar mistério sem solução para sempre, o mês de junho de 2020 trouxe uma bomba que chocou a imprensa mundial. A polícia alemã anunciou que tinha um novo suspeito principal sob custódia. O nome dele é Christian Bruckner, um cidadão alemão de 40 e poucos anos. Demorou um pouquinho, mas em abril de 2022, os promotores de Portugal acompanharam a linha alemã e também declararam o cara ali como um suspeito formal do caso. Embora a emissora BBC tenha destacado que o nome dele não foi amplamente divulgado nos documentos oficiais de lá por questões de privacidade. E quem é essa peça? O perfil do cara é o pior tipo de ficha suja que você possa imaginar. Atualmente, ele já está trancado em uma prisão de segurança máxima na Alemanha, cumprindo pena por ter estuprado uma idosa americana de 72 anos, exatamente na região do Algarve. A polícia alemã puxou a capivara dele e confirmou que o cara tem 2 condenações anteriores por crimes abusivos e contato íntimo com meninas, ou seja, com pedofilia, além de uma carreira criminosa que envolvia arrombamentos de hotéis, resorts da região e tráfico de drogas ali na praia. Os investigadores conseguiram traçar conexões assustadoras dele com a Praia da Luz, bem na época em que a Madeleine sumiu em maio de 2007. Bruckner morava de favor em uma casa de campo isolada, bem perto do resort, e usava 2 veículos marcantes na época, uma van da Volkswagen no estilo pão de forma, com uma pintura branca e amarela, bem comum ali para surfistas e mochileiros, e um carro Jaguar elegante de cor escura. O mais bizarro é que no dia seguinte ao desaparecimento da menina, ele foi correndo ao órgão de trânsito mudar o registro desse Jaguar para o nome de uma outra pessoa. A polícia da Alemanha trata o caso abertamente como um inquérito de homicídio, porque os investigadores de lá afirmam ter indícios concretos de que a menina infelizmente foi morta. Embora até hoje não tenha apresentado nenhuma prova definitiva ou restos mortais, que matem a charada, se Madeleine está viva ou não. Por causa disso, as autoridades fazem apelos públicos constantes para que testemunhas apareçam, pois acreditam que Bruckner não agiu sozinho ou que contou o segredo para mais alguém. Os analistas descobriram um detalhe crucial. O suspeito recebeu uma chamada misteriosa no celular, vinda de um número português exatamente 2 horas antes de Madeleine sumir do apartamento. Quem ligou ficou conversando com ele por quase meia hora. A polícia quer desesperadamente achar essa pessoa e mandou um recado direto. Se você tinha medo de abrir a boca em 2007, então a hora de falar e tirar esse peso das costas é agora ou nunca. Mais recentemente, em 2022, a Scotland Yard deu sinais de que a Polícia Metropolitana de Londres estava finalmente reduzindo os trabalhos e caminhando para encerrar sua investigação de 11 anos. Embora as autoridades portuguesas tenham garantido que não vão parar de procurar. Bem na véspera do crime completar 15 anos, a Kate e o Gary McCann decidiram abrir o coração em um texto tocante na página oficial do Facebook. Eles falaram sobre a tortura psicológica que é viver no limbo da dúvida. Muitas pessoas falam sobre a necessidade de fechamento. Sempre pareceu um termo estranho para nós, independentemente do resultado. A Madeleine sempre será nossa filha e um crime verdadeiramente horrível foi cometido. Essas coisas permanecerão. É verdade, porém, que a incerteza cria fraqueza, o conhecimento e a certeza são força, e por isso é essencial a nossa necessidade de respostas. No fim do desabafo, os dois fizeram questão de agradecer a todo mundo que ainda manda mensagens de carinho e às polícias britânica, portuguesa e alemã pelo esforço de continuar escavando o passado. Eles fecharam o post com uma mensagem emocionante. É um enorme conforto saber que, independentemente do tempo passado, a Madeleine ainda está no coração e na mente das pessoas. Obrigado. Em
Em fevereiro de 2023, a internet quase quebrou quando uma jovem polonesa chamada Julia Wandelt apareceu do nada dizendo que poderia ser a própria Madeleine McCann. Ela criou uma conta no Instagram com o nome I am Madeleine McCann, que em português significa Eu sou Madeleine McCann, e começou a listar um monte de coincidências para provar sua teoria. Julia mostrou que tinha a mesmíssima manchinha na íris do olho direito que a Maddie, e para deixar a história ainda mais bizarra, afirmou ter sido vítima na infância daquele mesmo criminoso alemão, que é o suspeito número 1 do caso hoje. O mundo parou para acompanhar, mas a expectativa virou só fumaça mesmo, né? Quando um teste de DNA provou que ela não tinha nada a ver com a Madeleine. Só que a jovem não se deu por vencida, ela veio a público dizer que o seu exame deu sim compatibilidade com o pai da Maddie, o Gary McCann. Segundo Julia, o teste apontou 69,23% de match, né, ali de parentesco. Mas os McCann nem quiseram papo com ela e se recusaram a participar, né, de validar essa história. E descobriu-se posteriormente que essa jovem é de origem polonesa. E segundo os pais dela, os pais de verdade, tá, gente? Ela sofreu um grande trauma na infância. Ela foi estuprada por uma pessoa próxima da família e a partir desse episódio, ela passou a se distanciar de sua própria identidade. Segundo seus próprios pais, antes dela dizer que era Madeleine, ela chegou a afirmar ser outras 2 garotas. Enquanto isso, o circo pegava fogo nos tribunais. Em fevereiro de 2024, mesmo já estando atrás das grades, o Christian teve que sentar no banco dos réus na Alemanha mais uma vez. O motivo? Ele foi encarar outras 5 acusações pesadíssimas e hediondas de crimes sexuais que teriam rolado lá na região do Algarve nos 10 anos seguintes ao sumiço da Madeleine. Só que em outubro de 2024, o julgamento deu uma reviravolta e o alemão acabou absolvido de todas essas novas acusações porque, segundo os juízes, as evidências eram muito fracas para condená-lo. Mesmo se livrando dessa, ele continuou trancado por causa daquela sua condenação anterior, mas o tempo passou e ele acabou ganhando as ruas em 17 de setembro de 2025. Mas o fato dele estar solto não significa que ele está limpo. As polícias de vários países continuam batendo o pé e tratando o Bruckner como o principal suspeito pelo sumiço da menina britânica. Para fechar o caixão das suspeitas, a polícia alemã revelou um detalhe macabro que descobriram anos atrás, em 2020. Eles acharam um disco rígido do Bruckner, que estava enterrado no quintal dele, bem embaixo dos restos mortais do seu cachorro de estimação. Quando os peritos conseguiram abrir o HD, o que viram foi de embrulhar o estômago. O aparelho estava lotado de arquivos ilegais envolvendo menores e textos perturbadores que mostravam que ele tinha uma fixação doentia por crianças. Para as autoridades da Alemanha, esse material achado na cova do cão é uma das maiores pistas que reforçam a teoria de que a Madeleine, infelizmente, está morta. Muito embora o Bruckner continue jurando de pés juntos que nunca encostou um dedo nela. Em setembro de 2024, foi anunciado na imprensa que Christian, considerado pelas autoridades alemãs o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, teria confessado a Codin, ex-companheiro de cela, de ter sequestrado uma menina de um apartamento no Algarve. Em junho de 2025, a Polícia Judiciária realizou novas buscas em Lagos, pedidas pelas autoridades alemãs que continuam a apontar Christian como o principal e único suspeito do crime. A investigação, que tem por objetivo procurar eventuais vestígios do corpo da criança, centrou-se numa zona entre a Praia da Luz e uma das casas onde Bruckner habitou durante o período em que Maddie desapareceu. Todas as provas apreendidas durante as buscas foram entregues às autoridades alemãs mediante autorização prévia do Ministério Público
português. O caso não parou de ganhar capítulos dignos de série de suspense. No dia 3 de junho de 2025, as polícias da Alemanha e de Portugal resolveram chacoalhar a poeira e montaram uma nova operação de buscas em Lagos, ali mesmo na região do Algarve. O foco dos investigadores foi passar um pente fino em uma área bem específica, o caminho que fica entre a Praia da Luz e a antiga casa de campo onde o Christian morava. Foram 3 dias de escavações e varreduras intensas que, segundo as autoridades, terminaram com a descoberta de alguns objetos e materiais. Tudo isso foi enviado direto para os laboratórios da perícia alemã e a grande esperança dos promotores é que esses achados finalmente sirvam para fechar o cerco e montar um caso criminal imbatível contra o Bruckner. E lembra da Julia Van Delt, a jovem polonesa que jurava de pé junto que era a própria Madeleine? A conta chegou para ela também. No dia 7 de novembro, a justiça declarou culpada pelo crime de assédio contra os McCann. Julia foi condenada a 6 meses de prisão, mas como ela já tinha passado esse tempo trancada durante o processo, a pena foi considerada cumprida. Só que o refresco durou pouco. Agora ela está encarando um processo de deportação de volta para a Polônia. O tribunal endureceu o jogo porque os relatórios mostraram que a jovem havia passado dos limites, entupindo a caixa de e-mails da Kate e do Gary com mensagens, mandando áudios invasivos e indo até a porta da casa deles na Inglaterra para exigir um teste de DNA na marra. Tudo isso mesmo depois dos peritos forenses já terem batido o martelo cientificamente, provando que o DNA dela não tem absolutamente nada a ver com o da Madeleine. Logo no comecinho de tudo, para tentar dar conta dos custos astronômicos que estavam surgindo, foi lançado um fundo de arrecadação na Inglaterra no dia 16 de maio de 2007. O projeto foi batizado com um nome forte, Madeleine's Fund, Leaving No Stone Unturned, algo tipo fundo da Madeleine não deixando nenhuma pedra sobre a outra. E ganhou até o apadrinhamento do Martin Johnson, que era um ex-jogador de rugby super famoso por lá. A ideia inicial era dar uma força para a família, pagar as despesas que iam aparecendo e garantir que eles tivessem grana para bancar uma investigação própria e independente, caso a polícia portuguesa resolvesse chutar o balde e parar todas as buscas. Os McCann também avisaram que se sobrasse dinheiro, toda a verba extra seria carimbada para ajudar na busca por outras crianças desaparecidas ao redor do mundo. E olha, a comoção foi tão bizarra que o site oficial do fundo quase caiu. Apenas 2 dias depois, após o lançamento, a página já tinha batido a marca de 58 milhões de acessos e acumulava mais de 16 mil mensagens de carinho enviadas por gente de todos os cantos do planeta. Só que nem tudo foram flores, e a iniciativa acabou dividindo opiniões. Dentro do próprio site do fundo, o casal McCann resolveu abrir uma espécie de lojinha virtual. Por lá, eles disponibilizavam pôsteres oficiais com a foto da Madeleine para a galera espalhar por aí e vendiam aquelas pulseiras amarelas de silicone que viraram o símbolo da campanha para lembrar da menina. Essa pegada aí de merchandising na época não caiu muito bem para todo mundo e alguns jornais e canais de TV começaram a torcer o nariz, questionando publicamente se a campanha não estava tomando um rumo mais comercial e financeiro, meio exagerado, para um caso de desaparecimento. Enquanto o circo da mídia pegava fogo, a rotina dos pais era pura angústia. A família bateu o pé e continuou hospedada exatamente no mesmo resort, o Ocean Club, mesmo depois de todo o pesadelo do sumiço, porque queriam estar perto de qualquer novidade. E com isso, o mistério em torno de Madeleine McCann continua sem um desfecho. Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais tristes do mundo, porque não existe nada mais doloroso do que o vazio de não saber o paradeiro de uma criança e o peso de não saber se ela ao menos continua viva. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até o final. O apoio de vocês é o que faz esse canal continuar trazendo investigações profundas aí como essa. Agora eu quero saber sobre a sua opinião. Diante de tudo o que vimos hoje, você acredita que esse caso ainda terá uma resposta definitiva?
Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler tudinho e responder todo mundo. E se você achou essa análise importante, não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo que também acompanha esses casos, principalmente o caso da Madeleine McCann. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.